Você pode ter sido um instrumento de vitória na vida de muitas pessoas, de restauração de casamento, financeiro. Mas e a sua vida? A pergunta é se nós realmente estamos acreditando no ponto de praticar nas nossas vidas, na nossa vida, antes de querer ensinar. Eu devo sempre pregar somente aquilo que eu vivo. Eu nunca posso ser aquele que cobra, mas não pratico na minha casa. Pai amado, Pai querido, estamos à sua presença, meu Deus, e primeiramente queremos agradecer, meu Deus, por este dia 14 de abril. Nós chegamos, meu Deus, ao meio do mês, e nós cremos, meu Deus, em reviravoltas. Nós cremos, meu Pai, numa mudança de 180 graus. Nós cremos, meu Deus, o Senhor pegando o pequeno, colocando, meu Deus, em lugares altos, tirando do lixo e colocando assentado entre príncipes, tirando da cauda e colocando por cabeça. Eu creio, meu Deus, num renovo, numa restauração, neste dia, nesta segunda-feira, neste primeiro dia da semana, o primeiro dia útil da semana, meu Deus, uma semana de vitórias, de portas abertas e de crescimento para a glória de Deus. E eu peço, se há, meu Deus, ataques contra o nosso povo, meu Deus, sentimentos, pensamentos, dores do corpo, peso na alma, essa angústia, essa ansiedade, depressão, opressão, raiva, ódio, essa vontade de desistir, esses padrões de reclamação, de murmuração, meu Deus, palavras que são lançadas, portas que são abertas, que toda brecha, que todo espírito que se levantou contra o nosso povo, para amornar, para deprimir, para oprimir, para achatar, para pisar, eu quero ordenar agora, você que está pesando a vida desta pessoa, você que está roubando a vida desta pessoa, quero te ordenar agora, maldito, aonde você estiver agora, você está ouvindo o meu nome, você está ouvindo o meu chamado, aonde você estiver alojado, escondido, enraizado, na vida, na casa, na família, nas finanças, na empresa desta pessoa, ao redor, ao derredor, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia, saia, e saia. Veja o Senhor arrancando esse peso, esse fardo, esse peso que fazia você até andar encurvado, fazia você andar até cabisbaixo, não tinha força para falar, esse peso que roubava a sua força para orar, para declarar, a partir desse momento, caia por terra, você está livre. Veja o seu ânimo, a sua força, veja você sendo renovado, avivado, energizado pelo Espírito Santo neste momento. Veja que até respirar, você está respirando melhor, você está falando com fluidez. Veja a sua fala, a facilidade no falar, você está orando agora. Você consegue pensar, veja essa dor de cabeça saiu da sua vida. Não há mais dor de cabeça agora. Acabou as dores de cabeça, acabou o enjoo, acabou as dores no corpo, no pescoço, essa dor na sua coluna, acabou em o nome do Senhor Jesus. Essas dores no joelho, essas dores de cabeça, essa enxaqueca, essa angústia, essa insônia, você que está muito tempo sem dormir,
Você que está há dias perdendo o sono, não consegue dormir, a partir de agora, você está curado. Esse espírito que fazia você perder o seu sono, perder a sua alegria, colocar essa ansiedade antes de você dormir, eu ordeno agora, a partir de hoje, você está desautorizado de atuar na vida desta pessoa. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo e destruo. A partir de hoje, você vai deitar e você vai dormir e vai ter uma noite abençoada. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu declaro você se levantando hoje, já no início desta reunião, já no início desse trabalho. Esta guerra você já venceu. A partir de hoje, esta guerra no teu corpo, esse peso que você levou durante todo o dia, nessa segunda-feira, você está livre. A partir deste momento, você está livre. Não há mais cargas, não há mais pesos, não há mais amarração. Essas correntes caíram. Essa coluna foi endireitada para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego esta reunião em tuas mãos. Do início ao fim, meu Pai, faça mediante a tua vontade. Que nenhum de nós venhamos deixar a vaidade, o orgulho, manipular as nossas decisões e as nossas atuações. Mas que seja o Senhor conduzindo, orientando, meu Pai, direcionando, falando. Meu Deus, seja o Senhor realizando a obra. Meu Deus, como Paulo, por favor, nos faça prisioneiros de Cristo. Que o Senhor faça mediante a sua vontade e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado à sua vitória. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Fala, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Repita comigo. Eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Fala boa noite para essa pessoa que está do seu lado. Fala muito prazer em revê-lo, em revê-la. Você é uma bênção. Tem que estar vindo mais na segunda-feira, na terça, na quarta. Quero você vindo todos os dias, né? Eu tenho certeza. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, vamos dar mais em nome de Jesus. Sente-se por um momento. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Cri, por isso declarei. Repita comigo, cri. Por isso declarei. Deus é o Criador que traz ordem, vida e propósito ao caos e ao vazio. Nós podemos pegar com muita clareza, quase ilustrativo, o que Deus fez com Ezequiel, né? Quando ele leva ele a um lugar morto, e ali não tinha nada para ver. Um lugar que talvez um dia teve glória, talvez um dia teve soldados, homens, pais, mães, famílias, mas ali não existia mais nada. Mas Deus é o Criador, é o restaurador, aquele que restitui tudo. Repita comigo, não há nada difícil demais para Deus. Repita comigo, tudo é possível. Aquele que crê. E o fato de você crer, já coloca você na conexão entre o cri e o declarei. Repita comigo, cri, por isso eu declarei. A narrativa de Gênesis 1, Deus disse e Deus viu, envolve um princípio profundo sobre a natureza criativa e declarativa da palavra fundamentada, repita comigo, na fé. Então primeiramente, você precisa crer
com o seu coração que é possível. Deus disse, a palavra de Deus é a ação inicial. Isso demonstra a manifestação da sua vontade. Uma vontade que vem algo do que ele creu. Quando nós declaramos algo, é porque nós cremos. Porque a Bíblia já nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Amém? Então, se você só sai palavras de declaração, palavras de vida, palavras de poder, palavras de cura, palavras de prosperidade, palavras positivas, declarando na vida do seu filho, da sua filha, você é inteligente, você está curada, você está curado, você é o melhor da escola, você será o melhor em tudo. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Eu declaro sabedoria, inteligência, discernimento, conhecimento, entendimento, eu declaro poder, eu declaro força, eu declaro todos os dons do Espírito sobre a minha família, sobre os meus filhos. E aquilo vai sendo declarado, aquilo vai sendo profetizado, liberado no mundo espiritual. Deus viu, a palavra falada produz resultados concretos, tangíveis e sempre muito bom. O Deus disse é a declaração da vontade. O Deus viu é o resultado concreto. Ou seja, você declara no invisível e o visível acontece. Você declara o intangível e o tangível acontece. Isso serve para coisas boas e ruins. Da mesma forma, você pode declarar inteligência, você pode declarar que seu filho é burro. Da mesma forma que você pode declarar que eu sou uma pessoa próspera, ou você pode declarar que o dinheiro não fica nas minhas mãos. Eu sempre estou apertado. Tudo que eu coloco a mão não dá certo. Eu recentemente falava com uma pessoa, e ela tinha essas expressões no atendimento. Bispo, é sempre assim, eu dou um passo para frente e 3 para trás. Pessoa bem-sucedida. Pessoa que andou assim, tem uma construção de vida. Vários funcionários na empresa, mexe com valores altíssimos. Mas vira e mexe, está vivendo problemas. Vira e mexe, está vivendo situações. É golpe dali, é hemorragia financeira dali, é vazamento dali, é chantagem dali. E aí você pergunta, o que essa pessoa está fazendo de errado? Quando eu vou cavucando um pouco mais, eu descubro que essa pessoa não dizima há mais de 10 anos. Aí a pessoa fala, bispo, eu não sei o que está acontecendo. Não, você sabe já. Porque ninguém fica sem dizimar. Todo mundo dizima. O ser humano em si sempre vai ficar, quando dizima para Deus, 90% de tudo. Mas o mundo vive essa oscilação porque vive fazendo do seu jeito, acreditando que vai dar certo. Não vai acontecer comigo. Os piores pessoas na concepção bíblica é os mornos. Porque quando você junta o frio e quando você junta o quente, é igual um chuveiro, né? Meu filho às vezes chega e fala, pai, todo dia ele pergunta, pai, qual que é o quente, qual que é o frio? Eu falei assim, isso aqui é o quente. Mas depois que você bota o quente, você precisa botar o frio para ficar morno. Aí dá para tomar banho. Mas a questão é que o morno, Deus ele vomita, por quê? Porque o morno é o conhecedor da palavra, mas não praticante da palavra. Você pode conhecer muito bem a palavra, você pode pregar a palavra, de você pode ter vindo muitas curas, muitas libertações. Você pode ter sido um instrumento de vitória na vida de muitas pessoas, de restauração de casamento, financeiro. Mas e a sua vida? A pergunta é se nós realmente estamos acreditando no ponto de praticar nas nossas vidas, na nossa vida, antes de querer ensinar. Eu devo sempre pregar somente aquilo que eu vivo. Eu nunca posso ser aquele que cobra, mas não pratico na minha casa. Critico o filho dos outros, mas o seu filho vive disciplinado.
critica, comenta, faz comentários, vive com a língua nervosa aí para todo lado, mas na sua casa não bota força. É o famoso Eli, né? Eli, ele sabia muito bem criticar Ana, mas dentro de casa não arrumou a bagunça que estava na vida dos seus filhos, na sua casa. Então a palavra de Deus tem um poder criativo. Aquilo que ele diz se concretiza, o ato de dizer está diretamente conectado ao ato de ver. Repita comigo, o ato de dizer está conectado ao ato de ver. Ou seja, o que Deus declara se torna realidade. Isso revela que sua declaração não é vazia. Ela carrega o poder de criar e transformar, e diante disso, o que é declarado, com um propósito certo, conduz as pessoas aos resultados visíveis. Se existe o propósito certo, vai te conduzir a resultados visíveis. Deus disse, Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 6, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. Gênesis 1, capítulo 9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Gênesis capítulo 1, versículo 11, disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cujas sementes esteja nele, sobre a terra, e assim, repita comigo, aconteceu. Gênesis capítulo 1, versículo 14, disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 20, disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis 1, 24, disse Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Repita comigo, e assim aconteceu. 1:26, disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. 1:29, disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dá semente, isso vos será para mantimento. Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:10, chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas mares, e Deus, repita comigo, Deus viu que isso era bom. Gênesis 1:12, a terra, pois, produziu relvas, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1:18, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom.
Gênesis 1, 21. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. 1, 25. E fez Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera. Eis que era, repita comigo, muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus disse, revela o poder criador de sua natureza. Pois tudo o que ele disse veio à existência. Deus viu. A demonstração, a avaliação de Deus sobre a sua criação concluiu que tudo era bom. E no final, era muito bom. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,13, assim está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos. Então, da mesma forma que Deus disse, antes de dizer, ele creu. Então, eu preciso crer. E ao crer, esse é um processo de 3 fases. Eu creio, eu declaro e acontece. O problema, então, está entre as 2 primeiras. Ou eu não creio, mas eu falo, ou eu creio, mas não falo. Porque se você crê e você declarar e fazer todos os dias as mesmas declarações, porque o processo com Ezequiel foi assim, continue declarando. E ele não parava de declarar. E ele não parava de declarar. Não foi na primeira. O problema é que muitas pessoas estão parando na primeira, porque não viu na primeira, não viu na segunda, não viu na terceira, não viu na primeira semana, e começou a parar aquilo que na sua cabeça não funciona. Por quê? Porque você está buscando imediatismo. Isso não existe. Você vai declarando e aquilo vai se tornando real, aquilo vai crescendo, aquilo vai gerando vida. Você primeiro precisa gerar vida no mundo espiritual. Mas antes de gerar vida no mundo espiritual, você precisa gerar vida dentro de você. Simplesmente você precisa ter uma só linguagem. Declarar, 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 e até aquilo se tornar real na sua vida. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que é simples, aquilo que funciona. Aquilo que dá certo. Quantas pessoas estão parando e focando em coisas grandes, esquecendo que o processo que você faz, desde o acordar, ao orar, ao declarar, ao profetizar, vai modificar todo o seu dia. Se você pula um processo que você é direcionado, lá na frente você vai tentar repor e tentar consertar um processo que você pulou. Não dá para você arrumar o pneu de um carro furado sem você tirar o pneu. Você precisa murchar o pneu. Você precisa tirar o pneu. Muitos tentam fazer processos, tentar de jeito, tentar botar aquela minhoquinha, faz aquela coisa. Mas o processo daquela vulcanização, você precisa tirar, processos que funcionam, faz por debaixo do pneu, existe um processo. Tudo na vida existe um processo. E Deus, Ele acreditou neste processo, é por isso que Ele nos ensina e Ele praticou esse processo. O que está faltando para nós voltarmos a declarar, a profetizar, a utilizar aquilo que funciona, aquilo que dá certo? Às vezes nós chegamos aqui querendo procurar uma novidade, sabendo que aquilo que já funciona é o que está faltando ser praticado. É interessante que eu falava ainda com uma família, né, um casal, né, que é o Felipe, a Gabi e a Dona Gema, e eu quero chamar eles aqui para
que eles contem um testemunho um pouco da vida deles. Felipe, fala pra gente, né? Como vocês chegaram na igreja? Destruídos. Acredito que nós chegamos como a maioria, financeiro destruído. Nós não tínhamos problema de saúde, mas financeiramente, imoralidade. Acredito que a maioria, quando vem para a igreja, com os mesmos problemas que todos. Financeiramente, sem nada, com dívidas altas, também nós tínhamos. E no casamento? Não eram casados? Como era essa vida no casamento? Nós não éramos casados, nós viemos aprender aqui na palavra que nós tínhamos que nos guardar, e foi até um culto maravilhoso, que foi da virgindade, que a partir daquele momento foi quando realmente eu e a Gabriele, a gente se separou e passamos 7 meses no mesmo ambiente, mas sem ter relação, sem ter nada, nos guardando realmente para o casamento. Nós entendemos que a partir daquele momento foi um momento de separação, um momento de entrega, que nós acreditamos que nós voltamos a ser virgens depois daquele culto. É interessante que não dá para começar uma construção sem acertar os princípios. Os princípios do casamento, da mordomia, do servir, do plantio e da colheita. Então não dá para construir nada sem uma base sólida. É isso que você entendeu. Sim. E começou a acertar estes pontos na sua vida. Brigas, situações que aconteciam, divergências. O que mais acontecia dentro, né, do casamento em si? Na verdade, antes mesmo do casamento, nós éramos unidos, a gente nunca foi de brigar tanto, mas totalmente fora da palavra, a gente não tinha um conhecimento. Nós não agimos da maneira que era para agir como casal. E foi realmente no ministério que nós entendemos o que nós tínhamos que fazer. E foi com os processos, entendendo, obedecendo a Deus, colocando, praticando. E a gente se jogou verdadeiramente em Deus. A gente falou assim, nós não queremos estar na igreja e não desfrutar do que a gente tem para desfrutar, que é o quê? Uma vida abençoada, poderosa, mas para isso nós tínhamos que entregar realmente a nossa vida para Deus e obedecê-lo. E foi isso que a gente fez desde o início. A gente se comprometeu a colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, na parte financeira, na parte sentimental, com a minha família, em tudo. A gente sempre colocou Deus em primeiro lugar. E as declarações, você já começou cedo com isso? Sim. Entenderam cedo isso? Sim, assim que nós aprendemos em relação às declarações, foi maravilhoso, porque a gente colocava o pé, que seria as declarações, acreditar, confiar, e Deus colocava o chão. Sempre foi assim. Então a gente declarava, muitas vezes em oração, jejum, busca uma o processo do Deus disse, Deus viu. Vocês falavam e começavam a ver visivelmente, palpável, material. As coisas começaram a acontecer quando vocês começaram a fazer as coisas simples, mas que funcionam, mas de maneira consistente. Exatamente. Nós tivemos essa consistência de entender e Deus foi nos pegando em processos. Nós tínhamos um carro quando nós entramos na igreja. A única coisa que eu tinha no nosso nome era um carro simples, mas era nosso. E naquele momento Deus pediu que nós doássemos o carro para a obra. Mas você já entregou para pegar um carro novo, né, Felipe? Nada. Pelo contrário, eu passei um processo de 1 ano e meio, a gente sem carro, de ônibus, mas lembrando que... E fala uma coisa, melhorou ou piorou quando você entregou o carro? Melhorou, com certeza. Claro que foi o processo do ônibus, não era... Não. Mas melhorou. Inicialmente parecia, os desafios aumentaram. Sim. De forma natural. Sim. Você olhar de forma natural, não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Quando você entregou o carro, o que começou a acontecer na vida? As coisas começou a andar da maneira que você queria? Fala, Gabi. Não. Pode falar. Na verdade, quando a gente entregou o carro para a igreja, foi quando a gente começou a viver o processo do Egito. E eu acredito, assim, do deserto, quando o povo sai do Egito e passa pelo deserto, que nós vivemos um deserto durante 2 anos, né, Gema? Explica um pouco mais, Gabi, o que é o deserto?
Esse processo, como foi esse processo? O processo do deserto é quando você chega na igreja e você acha que você tem razão, que você está certo em tudo. E quando você começa a ouvir a palavra e você vê que não. Que você precisa se esvaziar, você precisa entregar coisas, você precisa consertar seus defeitos, suas falhas, reconhecer o que você tem e começar a entregar. Então, eu acredito que não só o carro, mas outras coisas que nós entregamos para Deus foi porque Ele queria nos limpar do passado para realmente viver algo novo. E foi o processo do maná. E foi mais fácil entregar o carro ou obedecer? Obedecer. Foi mais. Presta atenção, pessoal. Eles sempre davam passos de fé. Eles sempre estavam nas madrugadas. Eram os primeiros. Eu por muitos anos fiz o culto da madrugada das 3, das 2 da manhã. Sempre eles estavam aqui. Sempre foram, depois que entenderam, dizimistas e ofertantes fiéis. Nunca parou, independente do problema. Só aumentou. Deus pediu o carro, eles entregaram e continuou a piorar. Visivelmente, as coisas não andaram da forma que eles esperavam, que era entregar e já viver tudo. Eles entregaram e ainda a coisa começou a ser mais devagar ainda. 2 anos demorou esse processo. 2 anos. 2 anos dentro da igreja e não vendo nada. É aqui no culto das madrugadas e nós ficamos 2 anos no culto das madrugadas toda quarta-feira. E a gente não via nada. A gente estava aqui, dobrava o nosso joelho, orava na madrugada, declarava E os dízimos e as não via ofertas? nada. E nós fazíamos. Não importa se era pouco, se era naquele momento, para a gente era muito. Mas hoje é pouco, mas a gente entregava. Entregava, fazia. Chegou num ponto até no atendimento, quando... Fala um pouquinho sobre isso, Felipe. Foi incrível isso. Fala as coisas ruins. Fala, o pessoal quer ouvir o que é Fala, ruim. Fala o que é ruim. Primeiro eu vou falar sobre o culto da bispa, aquela do dia do Jiré. Aquilo ali foi um divisor de águas, onde nós ofertamos tudo que nós tínhamos na conta. Literalmente tudo, ficamos zerados. E nós contávamos com o dinheiro que iria cair na nossa conta uma semana depois. Resumindo, esse dinheiro não caiu. Só que nós nunca duvidamos de Deus. Mas veio problemas, não veio melhoras. Pelo contrário, veio mais desafios. E foi quando eu fui conversar com o senhor, falei, bispo, eu estou desesperado, não sei o que fazer. Eu preciso da sua ajuda. Aí o senhor foi, doou 2 cestas básicas para a gente, uma quantia financeira, e nós viramos o ano agradecendo a Deus, independente do processo que nós estávamos passando. O que é muito importante, o processo ele é para todos, mas nós nunca colocamos empecilho e colocar a culpa em Deus. Por que não está acontecendo? O que se passa? Não, a gente nunca duvidou do caráter de Deus. Eu acredito que realmente essa foi a mudança, independente de qualquer situação. Nós confiamos em Deus do início ao fim, viramos o ano, e o divisor de águas, bispo, foi quando um interno veio até nós e pediu que nós doássemos a cada 15 dias 10 pães para o evangelismo. 10 pacotes, exato, 10 pacotes. E não tinha como eu doar, não tinha como mesmo, mas eu olhei para a Gabriela e falei assim, vamos fazer e Deus vai derramar. E depois daquilo, as coisas começaram a andar, Deus começou a entregar, e eu fiz as contas, eu precisava de R$200 por mês para ofertar esses pães. E estava sobrando esses R$200? Pelo contrário, a gente estava comendo em casa arroz e ovo. Vocês estão entendendo, gente? O processo não é rápido. O processo é daquele que persiste, que tem resiliência, que tem persistência, que continua plantando, como diz no livro de Salmos, mesmo com lágrimas. Quantas vezes com lágrimas vocês derramaram na arca? Muitas vezes. E por que não parou? Porque nós confiávamos e sabíamos que aquilo era um processo. Era um processo, assim como Por que José você passou. acreditava nisso? Porque tem muitas palavras na Bíblia que nos mostram que os processos eles são necessários para o nosso caráter. E é nisso que a gente acreditava. José passou por processos, Davi passou por grandes processos, e eu falei, nós vamos passar por esses processos, mas nós tínhamos uma confiança dentro da gente que aquilo era o momento. E que o momento não significava a eternidade, o tempo que é viver com Deus após. Então, nós confiamos em Deus desde o início, independente de tudo que nós tivemos que passar. Nós nunca duvidamos do caráter de Deus. E aí vocês trabalhavam com ótica, mas parou. Antigamente, eu lembro que você começou com ótica no início. E fala um pouquinho sobre essa parte profissional. Começamos com roupa
Na verdade, bispo, nós começamos com uma loja de roupa. Eu tinha uma loja de roupa de atacado junto com a Gema. Não, no início, né? No início. Bem no início. Esse é bem quando no vocês início. trabalhavam sozinho, né? Nem Exatamente. Lá atrás você trabalhou com loja de roupa, de ótica, né? Sim. Bem no início. E depois Isso. mudou. Exatamente. A Gema e o Felipe já trabalharam em uma ótica e Deus tinha aquilo no coração do Felipe, mas ele não, né, não tinha ainda aquele fogo. Mas eu e a Gema, nós estávamos com a loja de roupa e nós vendíamos muito no mês. Tanto que o faturamento foi o que a gente pagou o nosso casamento. Só que num culto aqui, saindo do altar, Deus falou assim que aquilo não agradava a Deus, que não era o que Deus tinha para nós, que éramos para nós entregar. Aí imagina a situação, você faturando bem, você ganhando bem e você tendo que entregar a Deus porque Ele falou, isso não me agrada. E Deus, pelo tipo da roupa, porque era muito vulgar, e não glorificava o nome dele. E no final do ano, quando nós entregamos o nosso carro, e Deus falou nessa palavra também, que Deus ia, a porta que ele estava fechando, ele iria abrir outra, que essa sim iria glorificar o nome dele, que era para a gente acreditar e confiar. Foi quando nós começamos com a ótica. E nós começamos com a maletinha. Não Coloca a foto da maletinha aí, ó. Olha ali, ó. Bota aí. A maletinha. Aí, ó. Nós começamos com a maletinha. Dona Gema aí, mas olha, você tem que olhar o hoje. A mulher é bonita, elegante, é hoje, gente. Exatamente. Olha a cara do Felipe aí, ó. E foi isso. Olha a cara da Gabi, gente. Olha, eles começaram... Conta um pouquinho desse processo. Vocês conheciam um cara lá de Portugal, alguma coisa assim? Nós fomos... Uma moça tinha uma ótica e ela nos chamou. Ela queria uma consultoria nossa. E nós fomos lá e, graças a Deus, em um mês que nós ficamos lá, nós triplicamos o valor do faturamento dela. Ela ficou maravilhada, só que na hora de nos pagar, ela chutou a nossa bunda. É ímpio, né? Ímpio, nós esperamos coisas ímpias. A realidade quase foi isso mesmo, eu lembro. Mas aí foi aí que Deus... Fizeram tudo. E eu gosto disso. Porque, mais uma vez, testam a fé deles. Exatamente. Por quê? Porque faz eles duvidarem do plano inicial. Exatamente. Isso é muito importante. Pessoas que ficam tentando várias profissões. Você sabe para que você foi criado e aonde dá certo. Eles foram tentando de outras profissões, tentando de tudo, e até por um momento deu certo, mas não era aquilo que Deus tinha com eles. E o nível de obediência é na escassez e na prosperidade. Mesmo estando bem ou estando mal, você tem que mudar. E naquele momento, eles viram, prosperou, mas na mão do ímpio. Exatamente. Porque não era para vocês trabalharem para o ímpio naquele momento. Falam. Exatamente. E foi quando esse rapaz de Portugal, depois de todo esse processo que essa moça não nos pagou o que deveria, que ele me ligou. A gente não tinha tanto contato, ele me ligou, ele falou assim, Felipe, tem uma ótica em São Caetano, que ela está fechada, e eu acredito que dá para você ir para lá. Aí nós fomos, conversei com o dono, e ele tinha 4 propostas. A minha era pior, porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu falei ainda para ele, eu preciso de 2 meses... Só tinha fé e coragem. Só fé e coragem. E por incrível que pareça, Deus foi maravilhoso, porque ele recusou as propostas e aceitou a minha, que financeiramente para ele era pior. Mas antes, vocês iam de prédio, residência em residência com a maletinha. Sim, nós... Na igreja faziam uma apresentação. Sim. Não tinha vergonha de nada. Eles iam oferecendo... Fala um pouquinho, Gabi, qual o nível de cara de pau do cristão que tem que ter. Porque é assim que vende, É verdade, gente. é verdade. A Gema, ela ia entregar panfletinho na rua, lá da rua onde nós tínhamos o escritório, e a gente batia de porta em porta, falava com as igrejas, né, outras igrejas, outros condomínios, e batíamos de porta em porta para oferecer nossos trabalhos. A gente podia fazer campanha, e nós não tínhamos vergonha. Vamos lá com a maletinha, atender as pessoas e dar o nosso melhor. Quanto tempo foi isso, Gabi? 2 anos. Vocês estão entendendo? 2 gente? anos. 2 anos para começar a gerar o quê? Porque nesse tempo era o tempo do plantio. Exatamente. É o tempo o quê? Do aprendizado. É o tempo que José, tempo de Davi, é a preparação. É o tempo da preparação. Porque não é de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Isso exige o quê? Uma persistência de continuar acreditando que Deus vai ter uma hora que Ele vai romper.
falou com esse rapaz, essa primeira porta foi aberta. Foi aberta essa primeira porta e o nosso primeiro mês, o nosso faturamento, nós pagamos o essencial, que eram as contas, mas não pegamos nada para nós, de salário, de nada. Tudo que sobrou, nós ofertamos na obra. Nós passamos ainda um mês a mais, sem colocar nada para nós, mas porque nós sabíamos que aquilo era de Deus. Foi as primícias, nós entregamos realmente o que tinha que ser entregue para Deus, porque nós entendemos desde o início que o dízimo é prioridade, a oferta é prioridade também para as nossas vidas, e foi dessa forma que nós começamos a crescer, a avançar. Quando nós não tínhamos nada, nós sempre demos o dízimo e a oferta. A gente deixou, às vezes, de comer algo que a gente queria, mas nós não deixávamos de fazer pela obra e fazer por Deus. E aí como foi? Você foi crescendo e o processo da segunda loja, conta um pouquinho. Porque aí agora Deus colocou no teu coração um sonho. Sim. E foi sonho grande. Grande. E foi um processo de 1 ano e meio até que veio a segunda loja. A segunda loja veio igual à primeira. Veio de forma sobrenatural, onde nós não tínhamos como estar naquele local. O dono também fez por um valor extremamente abaixo do mercado. E graças a Deus, nós estamos lá também, com faturamentos, graças a Deus, muito altos. Deus tem realmente nos colocado em lugares que jamais eu imaginaria. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós temos um faturamento que, se fosse colocar pelo que as óticas faturam mensalmente, a gente com 2 lojas fatura como se tivessem 6 lojas, pelo faturamento mensal, normalmente, das óticas. Eu estou falando, pessoal, que a gente não vai... Ó, está mostrando uma das óticas. Essa foi quando nós pegamos a loja. Essa foi a segunda ou primeira? Essa foi a primeira loja que, né? Quando nós entramos lá, a gente falou assim, que lugar feio. Mas Deus falou assim, é aqui que eu vou fazer. Lugar pequeno, o lugar pequeno, mas ali a gente falou, não vamos deixar foi os pequenos porta começos. Que Deus abriu, a primeira porta foi Exatamente, porque às vezes a gente olha coisas assim, a gente fala assim, nossa, é pequeno. Mas para Deus nada é pequeno. Mas não é isso que eu idealizei. Exatamente. Não é isso que eu pedi. Exatamente. Olha meu projeto aqui, Deus. Não é isso que eu fiz. Eu não quero isso aqui. Não enxerga, não é fiel no pouco, não acredita, fica olhando para o embrulho. Olha para o contexto. Deus ele já me abriu uma porta, a condição de pagar, e agora eu tenho a minha primeira loja. E ali foi expandido, gente. Tem as fotos aí? Vai mandando aqui. Agora essa foi a primeira reforma, que tinha duas mesas, e não estava dando conta, e a Gema falou assim, gente, vamos colocar mais mesa, que Deus falou que é para colocar mais mesa, porque essa loja vai crescer, porque vai ter cliente. E nós tínhamos clientes apenas para essas 2 mesas. Porque é o que o senhor acabou de falar. Primeiro a gente crê, declaramos e vivemos. Então, nós cremos que se nós colocássemos mais cadeiras, nós íamos ter mais clientes. E agora, na outra foto, tem a segunda reforma com 5 mesas. E, para a honra e glória do Senhor, semana passada, todas as mesas estavam cheias e tinha gente esperando. 2 pessoas esperando do lado para ser atendida. Toda semana. Toda semana. Tem toda gente semana. lotado. Sempre gente toda ali semana. sentando. E não somente essa, na outra também de São Bernardo. Coloca para mim também. Não, essa foi o começo. Esse foi no começo. Foi o começo do escritório. Mas a outra de São Bernardo, eu acho que eu não mandei foto. Não mandou? Não. Mas desculpa. Vamos... A outra também a outra fantástica. Quem conseguir aí, se tiver aí, pode colocar. É 3 vezes maior do que essa. A outra. 3 vezes maior que essa. A outra tem uma estrutura para comportar 10 mesas. 10 mesas. Lindo, pessoal. O lugar é lindo, é algo fantástico. E eu gostei muito do que é algo, porque a gente não tem muito tempo para eu explanar esse testemunho, porque a história deles é uma história de resistência, de persistência, de foco, de doação, de obedecer às ordens simples. E eu gostei muito, eu não vou expor aqui números, valores que é absurdo. Os valores de loja do que eles estão vendendo é algo absurdo, é surreal. A gente está falando de 3 dígitos para cima, é absurdo, absurdo. Mas o ponto é o que ele falou para mim sobre o seu primeiro dízimo. Quantas vezes Deus multiplicou? O primeiro dízimo... Quer falar? Sim. Quando eu entendi que o dízimo ele era importante, bem lá no começo,
o meu primeiro dízimo que eu dei na igreja já foi multiplicado por 250 vezes. O que nós Não é fazemos. 250%, tá, pessoal? 250 vezes. É 250 vezes mesmo. O primeiro dízimo dele já foi multiplicado em 250 vezes. A gente estava conversando sobre isso hoje. Deus, e assim, colunas, girés, doadores generosos, inclusive, eles assumiram um compromisso também em dólar com a igreja de Kissimmee mensalmente. E assim, nunca vi vaidade, nunca vi ficar indo procurando para comprar, gastar dinheiro com coisas supérfluas, besteiras. E eu gostei muito, quando ele me falou sobre que ele queria, no dia da inauguração, na semana na inauguração de Kissimmee, ele falou assim, olha, eu conversei com todos, porque isso é muito importante, eles sempre estão juntos. Reino dividido não prospera. As decisões sempre eles tomam juntos. Uma só cabeça, uma só visão. Ele falou para mim, no telefone, eu estava lá nos Estados Unidos, e ele falou, bispo, eu quero fazer esse compromisso em dólar, nesse valor, um valor alto em dólar. Alto. E aí quando você faz a conversão, só Deus. Então, ele disse, bispo, nós temos sonhos, eu ainda moro de aluguel, não troquei de carro, temos sonhos de ter um nosso filho, não tenho a minha casa própria, mas eu não tenho pressa. Eu sei o que eu estou plantando. O que você falou para mim? Foi exatamente isso. Nós entendemos o tempo do plantio, que jamais eu vou colocar para o meu benefício antes de fazer para Deus. E nós entendemos isso. Nós sabemos que a nossa hora vai chegar, mas que a prioridade sempre vai ser Deus nas nossas vidas. Eu vou passar uma vida dentro do Ministério Mudança de Vida. Então, realmente não tenho pressa. Tenho pressa, sim, do meu CNPJ crescer a cada dia mais para fazer mais pela obra. Mas o meu CPF, eu não estou tão preocupado, porque a prioridade sempre vai ser Deus. Você já viajou para os Estados Unidos, Felipe? Não. Para onde você já viajou? Só para cá. Em nenhum lugar. Só por aqui mesmo. Vocês não estão entendendo o nível desse Eliakim, dessa família. É algo que constrange. Quando eu conversei com ele, eu estou falando muito, eu faço visita na loja também, de me constranger, de eu falar até para a bispa, mãe, olha a cabeça desse Eliakim, e é melhor vocês ungir, né? Vou entrar em processo agora de uns 12, 14 dias de jejum e oração, madrugada, porque incomoda. Eles não ficam buscando, muito pelo contrário, um dos maiores colunas na igreja hoje, eles se tornaram, mas mantêm o mesmo carro, não ficam gastando coisas com besteiras, nunca viajaram para fora, poderiam ter viajado para qualquer lugar várias vezes, já poderiam ter a própria casa, poderiam ter já comprado a loja, essa aqui é a segunda? Essa é a segunda loja. A segunda loja, gente, olha o tamanho dela, absurda. Mas eles entenderam qual é o tempo certo. O segredo é esse, é você entender o tempo certo. Você não está perdendo, você está plantando. Deus é um justo juiz. E aqui eu vejo centenas de dezenas de milhares de sementes adormecidas que vão frutificar. E já está frutificando. O sonho dele, qual que é o seu sonho, Felipe, de lojas? Eu quero, até 2040, 1.200 lojas. 1.200 lojas. E ele vai conseguir. Amém. Em nome de Jesus. Jesus, assim será. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Bia. Dona Gema, Deus abençoe. Aí você pergunta, bispo, eu tenho que dizimar de tudo? Tem gente ainda que tem esse questionamento. Bispo, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo botar uma oferta igual
ofertar na mesma quantidade dízimo e oferta? É fé. Se você não entender o que é médio e longo prazo, você vai ficar sempre correndo atrás das mulas como Saul. E esquecer que Deus tem um reinado para você. No momento que muitos estão sendo consagrados, muitos estão se escondendo atrás das bagagens. Então pode ter certeza, lá na frente, você vai ver aonde esses Filipes, essas Gabis, essas Gemas, esse povo que é agressivo, entende o tempo certo, não fica emocionado quando pega dinheiro. Sabe exatamente quem deu e sabe exatamente o propósito. Ninguém fala. Eles não estão aqui para esbanjar, não estão esbanjando nada. Não ficam postando, procurando na rede social, não esbanjam nada. Eles comem em casa. Mas o que eles fazem para o reino é algo absurdo, constrangedor. E você precisa pegar exemplos assim, de pessoas que entenderam o propósito. Ontem a bispa ainda falava do pastor Tadeu ainda, pessoas que entenderam o propósito. Você olha e você fala, não, isso aqui não é muita coisa não, pastor. Você vai conhecendo, vai falando e vai vendo a história dele, aonde Deus está levando essas pessoas. É aqueles governadores distritais, é os novos reis, é aqueles que irão manter igrejas, todas as despesas das igrejas, comprando templos. Porque quantos foram tão longe, agora parou. Nem o básico está fazendo, nem o básico. Nós precisamos voltar a entender os propósitos. Entender os propósitos. Bispo, mas eu não consigo isso aqui, mas o que você consegue, você precisa dar o passo. Não adianta. Toda segunda-feira eu vou trazer aqui um testemunho, porque as pessoas às vezes por não ver, por não estar vendo, né, não está se motivando, as coisas estão acontecendo, a todo momento eu falo isso. Os testemunhos estão chegando. As portas estão sendo abertas. Deus está derramando na vida do nosso povo. E você precisa crer que você vai ser o próximo. Você precisa crer. Deus separou coisas grandes para você, para sua família. Mas você precisa entender o processo, você precisa entender o propósito. Você não pode ficar emocionado, não. Os que ficam emocionados, vira e mexe, você vê essa oscilação, sempre pulando processos, que eu quero fazer agora eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer e vou. Eles queriam muito ir para a inauguração, mas eles entenderam o processo, entenderam o propósito, esperaram um pouquinho mais. Assim, a todo momento você vê, eles podem, mas eles sabem, eu assumi um compromisso, eu vou acalmar minha vontade, eu vou ter um pouco de calma e vou continuar plantando. Daqui a pouco 3ª loja, daqui a pouco 4ª loja, daqui 10 anos 500 lojas, daqui 20 anos 1.200 lojas. E aí sim, você vai entender. Aqueles que começaram com a maletinha na rua, aqueles que estavam na madrugada, aqueles que por diversas vezes deu todo o seu salário e ficou comendo arroz e ovo. Será que a gente está disposto a comer por um processo, por um período arroz e ovo? Porque tem gente que mesmo podendo fazer não faz, mas sempre está gastando mais. E sempre está fazendo mais, mesmo sem poder. Continua fazendo. Entenda os processos. Foque naquilo que Deus está confiando em suas mãos. Deus está fazendo na vida do nosso povo e nós precisamos começar a fazer aquilo que funciona. Começando crendo. É para mim. Este mover é para mim. Essas palavras é para mim. Deus tem coisas para mim, então eu vou crer e vou declarar. E vou aguardar o tempo necessário, porque o meu Deus, Ele não se esquece dos seus filhos. E filho tem herança. Eu creio nessas heranças
sendo derramadas na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Graças a Deus. Nós precisamos padronizar e mudar os padrões que eu lido com as coisas na minha vida. Tem muitas pessoas que, ao enxergar que o dia não foi tão bem produtivo, começa a liberar palavras negativas. E pode até ser que seja verdadeira, né? Não vem de nada hoje, é sempre assim, é sempre assim. Pode ser. Mas por que não eu começar a parar de declarar coisas negativas, que pode até ser verdade, e começar a declarar pela fé, tudo ao contrário? Eu vou vender. Eu vou colocar mais mesas, porque essas mesas serão cheias. Eu vou colocar mais mesas, porque essas mesas serão cheias. Nós estamos colocando agora mais cadeiras, porque nós cremos que nós vamos encher tudo essa igreja. Ela será cheia. E eu creio neste ano, é isso que eu acredito, e é isso que eu estou falando. Não sei como, mas eu sei que plantios estão sendo feitos. Nós estamos investindo. Toda hora visita, toda hora oração, toda hora mensagem. Ontem era, depois do dia todo, domingo, meus filhos estavam no quarto, minha esposa está aqui, ela sabe. Era 10 e pouco, 10 e meia da noite, eu estava com um membro no telefone, falando com ele. E conversei, e conversei, e conversei. Domingo, 10 e meia da noite, quase 11 horas da noite, eu estava com ele, orando e falando com ele. Por quê? Porque eu vi que ele precisava. Eu percebi isso. Ele estava aflito no telefone, na mensagem que ele me mandou. Falei, olha, deixei meus filhos um pouquinho lá, desci, peguei o telefone e liguei para ele. Nós cuidamos, nós amamos as pessoas. Agora, eu não posso lutar a tua guerra. Eu não posso combater o seu gigante. A sua guerra é sua e o seu gigante é seu. E você precisa guerrear, e o primeiro gigante é o gigante do compromisso. É o gigante de ocupar o seu lugar. É o básico. É se relacionar com Deus. É ouvir os programas. É ler a Bíblia. É estar nas reuniões. É o básico. Se nós não vencemos o gigante da vontade, o gigante dos sentimentos, o gigante da preguiça, o gigante da procrastinação, nós não iremos vencer gigantes maiores, que realmente são gigantes. Se você não vence as coisas pequenas, você não vai vencer as coisas grandes. Decida hoje e faça esse acordo, esse voto com Deus. Eu vou vencer as coisas pequenas. A partir de hoje, eu vou criar uma rotina, uma disciplina espiritual. Eu estou mudando a minha vida a partir de hoje. Não aceito mais viver uma vida disfuncional, oscilante, instável, que falo das pessoas, que questiono as pessoas, que muitas vezes eu praguejo na vida das pessoas. Não, eu não vou mais olhar como que, eu estou dando dinheiro, dízimo para pastor. Você não está dando nada, você está cumprindo, você está devolvendo para Deus. É para a sua vida. Eu vi pessoas mandando mensagem para mim, falando assim, bispo, olha, esse mês está apertado para mim, um empresário falou para mim, bispo, está apertado para mim, mas mesmo assim eu vou dar um passo de fé, eu estou dando 10 cadeiras. 10 cadeiras eu estou dando, porque eu acredito que Deus vai fazer. E como um ato profético, outras pessoas mandaram para mim, bispo, eu estou doando uma cadeira para cada membro da minha família, mesmo eles não vindo na igreja, como um ato profético, eu já estou pagando a cadeira desse membro. Eu estou dando exemplo da cadeira porque é aquilo que a gente está falando esses dias. Mas você pode pegar para qualquer área da igreja. Mas se a gente não consegue vencer as coisas pequenas,
Não. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para fazer para si muito mais do que para Deus. Isso não pode acontecer. Para Deus precisa ser prioridade. Porque mais do que você vê, aquilo que você não vê. Mais do que você tem, aquilo que você não tem. Nós precisamos ser gratos pelo aquilo que tem e pelo aquilo que não tem. Eu não tenho uma doença. E se tiver, eu sei que Deus está curando. Eu não tenho um problema desse nível, nessa situação específica. Nós podemos enumerar problemas que eu não tenho. Isso já é um ponto de gratidão já. Porque eu vejo algumas pessoas tendo dificuldade de fazer 10 motivos de gratidão. 5 motivos. Eu sou grato, meu Deus do céu, só de cabeça tem uns 50 aqui. Sou grato pela vida, pelo dedo, pela mão, pelo pé. Sou grato por falar, por orar, por conhecer a palavra. Eu sou grato pelos meus filhos. Eu sou grato por conhecer a verdade. Por ter aqui a condição de pregar o evangelho com dignidade. Eu sou grato por ter uma cadeira ar-condicionado, luz, televisão, um louvor. Eu sou grato por ter comida no meu armário. Eu sou grato por poder andar, por ter um sapato, por ter um tênis, por ter um chinelo, por ter joelho. Eu sou grato, meu Deus do céu. Quantas pessoas não conseguem ser grato pelo básico? Ei, isso tudo vem de Deus. As pessoas que fazem trabalho de hospital sabem. Lá dentro você vê os problemas mais assim terríveis. Na UTI pediátrica, meu Deus do céu. Eu olho para os meus filhos e agradeço todo dia. Todo dia. Todos os dias eu falo com o pai do Davi. Todos os dias. Ontem era quase meia-noite, eu estava falando com ele de novo. Ele estava falando das coisinhas, da quimioterapia, estava gerando umas coisinhas na boca, né, umas aftas. Eu não estava conseguindo comer a criança. Eu oro, e eu falo, e eu oro, e eu falo. Eu não sei o que eu mais tenho que fazer, mas eu estou fazendo. Porque eu creio que Deus vai curar. Que Deus vai abrir esta porta e Ele vai sair desse hospital. Ele tá longe de mim, eu não posso estar lá pessoalmente. Mas o meu Deus é o Deus de perto, o Deus de longe. E a minha oração tem endereço. Ela não fica no telhado. Esses dias eu tive uma situação com a Jéssica e falou, olha, eu não penso assim, tal. Saí um pouquinho, eu falei, olha, voltei na mesma hora. Não deu 30 segundos, eu voltei e falei assim, ó, peço perdão, desculpa, porque eu não vou, falei desse jeito, porque eu não vou travar o meu ministério, eu não vou travar a igreja, eu não vou travar o povo. Eu não vou ser egoísta, vaidoso, de achar que eu estou certo. Não, eu conheço um Deus que fala que mediante eu trato a minha esposa, as minhas orações não são ouvidas. E eu quero que as minhas orações... Eu quero que as minhas orações que eu faço por você sejam ouvidas. Eu não vou aceitar nada. Eu não vou aceitar nada que impeça as minhas orações serem ouvidas. A tua vitória, porque o meu objetivo é a tua vitória, é a tua cura, é a tua libertação, é a tua prosperidade. E é isso que eu oro, é isso que eu acredito, e é isso que me faz acordar numa madrugada. E eu não vou fazer que uma divergênciazinha miserável venha me impedir de viver este milagre. Não vou fazer isso. Eu não sou assim, eu não fui. Se um dia eu fui, eu não sou mais. E este velho homem está a 7 palmos debaixo da terra. Acabou. É isso que eu acredito. E eu preciso que você acredite mais do que eu acredito. Eu preciso que você combata mais do que eu combata. Por quê? Porque eu não consigo vencer o gigante que é seu. Você precisa vencer esse gigante. Mas eu sei que Deus já te capacitou. Deus já te entregou a pedra correta. Deus já te entregou a habilidade necessária. Deus te deu toda a plena convicção e capacidade para matar todos os gigantes que assustam, que são grandes, são experientes, que são vistosos, que estão vestidos de bronze, que assusta.
Mas da mesma forma que Deus já foi com você com leões e ursos, da mesma forma que Deus já te deu tantas vitórias na sua vida, é só mais um degrau no seu percurso. Só suba mais esse degrau. Porque cada gigante você está subindo um degrau e você está chegando neste lugar, o lugar de honra. O lugar de honra. Mas você precisa vencer os gigantes pequenos. Se comprometa hoje com Deus. Feche os seus olhos. Se comprometa hoje com Deus. Eu não vou faltar mais nenhuma segunda-feira. Eu não vou faltar mais às quartas-feiras. Eu não sei como que eu vou fazer. Mas Deus vai me dar essa vitória. Você não vai mais olhar como pequeno para onde Deus vê como grande. Você não vai mais olhar como pequeno as coisas que para Deus é grande. Você não vai mais ter aquela mentalidade. Eu estou aqui para cumprir um protocolo. Eu não vou mais me esconder na igreja. Chego atrasado e saio mais cedo e sento cada vez mais longe do altar. Eu tomo uma decisão. Se o altar é fogo, eu quero ser incendiado, estar sendo aquecido perto do altar. Eu vou sentar perto do altar. Eu vou acertar as coisas pequenas. Eu vou acertar as coisas pequenas. Bispo, se nós temos para cada dia da semana uma reunião específica para um problema, e eu não venho nessa reunião, o que eu estou dizendo? Que eu não acredito no poder do compromisso, da luta certa. Eu não acredito no lugar, nos moveres, no trabalho. Eu estou já dando uma resposta. Então não adianta o que você falar para mim, bispo, não, eu acredito, eu estou orando aqui em casa, aqui, você podia estar aqui. Podia, mas eu não estou por causa disso. Então você vai usar as mesmas justificativas quando você não conquistar aquilo que você está buscando. Eu não conquistei por causa disso. Porque Deus quer te abençoar. E se Deus quer te abençoar, você precisa andar uma milha a mais. E se comprometer. E respeitar aquilo que Deus respeita. Isso é inadmissível. Muitos não virem num domingo. Isso está errado. Uma coisa é na semana, algumas pessoas podem trabalhar até mais tarde, outra coisa no domingo de manhã. Você precisa se comprometer mais, você precisa trazer uma pessoa, você precisa lutar esta guerra da maneira correta. Você precisa estar nos domingos, na semana, você precisa ocupar o seu lugar. Porque aonde a grande maioria das pessoas não vem, Deus está vendo. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, como todas as segundas-feiras, eu quero orar com os empresários e os futuros empresários. Os Eliaquins, eu quero que você venha na frente, porque nós estaremos orando e traga aquilo que representa a sua empresa. Se é um documento, carteira de trabalho, passaporte, algum contrato, o nome dos seus clientes. Eu quero que os empresários e pela fé, os futuros empresários venham aqui. E nós estaremos orando. E eu vou concordar, abençoar você. E eu creio em respostas. Eu creio em respostas. Eu creio em portas sendo abertas para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Segure aquilo que representa a sua vida financeira. Documentos, clientes, aquilo que representa algo. Pega no celular algo aí que representa o nome da sua empresa,
a lista dos seus clientes, comece a apresentar e trazer, me entrega depois a lista dos seus clientes. Me entrega os seus clientes, o cargo que você quer ocupar, o nome das pessoas que estão sendo uma pedra no seu caminho. Me entrega, porque nós estamos orando por você, em nome do Senhor Jesus. Os obreiros, os pastores, vamos orar, vamos impor as mãos e vamos concordar com cada pedido, com cada clamor, vamos concordar com os projetos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero orar, meu Pai, quero consagrar a cada Eliaquim, a cada Jiré, a cada coluna, meu Deus, eu oro e consagro, Senhor, e eu quero declarar, meu Deus, portas sendo abertas, contratos sendo assinados. Eu declaro que toda trava, que todo bloqueio, que toda amarração, meu Deus, que até hoje travava a vida destes Eliaquins, nós quebramos, nós anulamos, nós cancelamos, nós destruímos. Eu oro, meu Pai, consagro, e eu concordo com cada pedido, com cada projeto, meu Pai, com cada documento, com cada contrato. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada Eliaquim, de cada empresário, de cada coluna, de cada Jiré, meu Deus. Deus, eu quero concordar, meu Deus, com estes, meu Pai, com estes nomes. Eu quero declarar estes nomes, esses clientes, meu Pai, eles, meu Deus, multiplicando em 10 vezes mais a sua compra. Meu Deus, eles comprando mais. Eles, meu Pai, comprando mais. Eles comprando mais. Meu Pai, trazendo mais novos clientes, crescendo, avançando, rompendo esse teto. Eu declaro os tetos sendo rompidos, tetos sendo rompidos. Eu declaro, meu Pai, crescimento e avanço, prosperidade, que esses clientes venham prosperar, vender mais e comprar mais, vender mais e comprar mais, vender mais e comprar mais. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada empresário. Eu consagro a vida, meu Pai, de cada empresário, de cada Eliaquim, de cada Jiré. Eu declaro, meu Pai, a multiplicação das vendas, crescimento, avanço, uma restauração em todas as áreas. Eu declaro, meu Pai, crescimento, avanço, uma restauração em todas as áreas. Eu declaro, meu Pai, restauração, crescimento e avanço, um crescimento em todas as áreas. Eu declaro crescimento em todas as áreas. Eu declaro rompimento, crescimento, que este teto, meu Pai, venha ser rompido. Meu Deus, que eles venham crescer e avançar 10 vezes mais. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro prosperidade, eu declaro prosperidade, eu declaro prosperidade, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro portas abertas, portas abertas, portas abertas. Meu Deus, que aquelas portas que estavam fechadas, elas serão abertas, portas serão abertas. Aquilo que estava travado, aquilo que estava bloqueado, aquilo que estava amarrado, a partir de hoje, caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, eu consagro a sua empresa, os seus funcionários, os seus documentos, contratos, meu Deus, cada cliente, cada pessoa que está lá, meu Deus, que conhece, vai, meu Pai, criar raízes, vai criar raízes. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro crescimento, eu declaro avanço. Eu concordo, meu Deus, eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados. Eu declaro você sendo promovida. Receba a tua promoção, receba a tua promoção, seja promovida, seja beneficiada. Aquele que está em cima será trocado, cadeiras serão trocadas, cadeiras serão trocadas, posições serão alteradas. Eu declaro você rompendo, crescendo, avançando para a glória de Deus, em nome do Senhor
Senhor Jesus, eu abençoo, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento, eu declaro visão, eu declaro você expandindo em 100 vezes mais, 100 vezes mais. Receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as portas estão sendo abertas. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu concordo com cada vitória, com cada pedido, com cada oração. Eu concordo, meu Pai, declaro crescimento, declaro avanço, eu declaro rompimento, eu declaro uma explosão financeira, uma explosão nas finanças. Eu concordo, eu abençoo, meu Deus, e declaro, Senhor, o nosso povo rompendo, o nosso povo crescendo, o nosso povo avançando, o nosso povo expandindo. Receba essa expansão, recebam essa expansão, receba essa expansão, meu Deus, mentes sendo renovadas, eu declaro, meu Pai, uma renovação, uma restauração, uma restituição neste dia. Eu declaro, meu Pai, uma expansão, uma restituição, uma renovação. Eu declaro, meu Pai, crescimento, eu declaro avanço, eu declaro crescimento e avanço, eu declaro uma explosão, uma expansão, uma restauração, uma restituição. Eu declaro este vinho novo sendo derramado, eu declaro a capacidade de construir, a capacidade de romper, a capacidade de crescer, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, eu consagro, meu Pai, o nosso povo, eu declaro, meu Pai, o nosso povo rompendo, o nosso povo crescendo, os futuros milionários, os futuros bilionários, os futuros girés, colunas, Eliaquins do reino, grandes colunas, grandes pilares, grandes Eliaquins. Receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições. Eu declaro, eu concordo, eu ligo nesta terra tudo aquilo que você está apresentando, que nada mais seja grande demais, nada mais seja difícil demais, nada mais seja demorado demais. Eu acredito, meu Pai, em sementes que estão, meu Pai, brotando, sementes que estão brotando, sementes que estão brotando, sementes adormecidas, meu Deus. Eu concordo, eu abençoo a vida de vocês, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro restauração. Veja o Senhor restaurando vocês, veja o Senhor cumprindo os desejos, entregando as respostas, dando as definições. Veja a sua vida, a sua casa, a sua família, no seu trabalho, na sua família. Veja a resposta, as definições acontecendo. Eu creio em respostas, eu creio em definições, eu creio em respostas, eu creio em definições, eu creio em respostas, eu creio em definições, eu creio em respostas, eu creio em definições. Eu concordo, eu abençoo, meu Deus, eu abençoo a vida deste casal, e eu declaro, aonde eles botarem as mãos, prosperará, frutificará, crescerá. Receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições. Eu declaro você sendo respondida, nada mais impedindo, bloqueando, atrasando. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro crescimento e avanço. Receba as suas respostas, receba as suas definições. Veja o Senhor abrindo as portas. Eu declaro o Senhor restaurando, restituindo, crescendo, avançando. Que nada mais seja um empecilho, uma trava, um bloqueio, mas é o momento do rompimento, do crescimento. É o momento de sair de lugares baixos e começar a olhar para cima e acreditar que o Senhor tem coisas grandes para você. Eu acredito, meu Pai, numa restauração, eu acredito, meu Pai, numa restituição, eu acredito, meu Pai, em crescimento, eu acredito em avanço. Eu abençoo, meu Pai, concordo com esses projetos, com esses documentos. Eu declaro clientes novos, contratos sendo fechados, vendas sendo materializadas, que o nome dela, meu
meu Pai, seja falado em todas as cidades, em toda a cidade, em todas as imobiliárias. Eu declaro, meu Pai, uma explosão, eu declaro uma explosão, crescimento, avanço para a glória de Deus. Eu declaro crescimento e avanço para a glória de Deus, uma restauração, uma restituição. Eu declaro rompimento, crescimento, amadurecimento. Eu abençoo a tua vida, e aonde você tocar, as bênçãos do Senhor estará lá. Aonde você tocar, as bênçãos do Senhor estará lá. Eu consagro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e consagro, meu Pai, esta família. Eu declaro, meu Pai, crescimento, avanço, rompimento, amadurecimento, restauração, restituição. Eu declaro, meu Pai, sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, cura, a materialização de propósitos. Meu Pai, eu declaro, meu Pai, rompimentos. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento. Eu abençoo o nosso povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo o Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, meu Pai, uma geração, um mover de testemunhos, de milagres inéditos acontecendo, milagres inéditos acontecendo, milagres inéditos acontecendo. Eu abençoo, eu consagro, eu declaro respostas, eu declaro respostas. Receba as suas definições, receba as suas definições, receba as suas definições, receba as suas respostas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio. A sua vida, eu concordo com seus projetos. Eu declaro materializado, concretizado, realizado. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro um mover na vida de vocês, que tudo aquilo que era impossível se tornará possível. Aquilo que era impossível se tornará possível. Eu declaro uma restauração, eu declaro uma restituição, eu declaro rompimento, eu declaro crescimento, eu declaro avanço em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro avanço em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro avanço, eu consagro a tua vida. Eu declaro crescimento e avanço. Eu declaro agora uma construção profissional. Você crescendo, avançando e sendo capacitado pelo Espírito Santo. Você sendo capacitado pelo Espírito Santo, e o tempo perdido sendo restituído. Um tempo perdido sendo restituído. Eu concordo, eu abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu declaro, meu Pai, crescimento, avanço, rompimento. Eu declaro, meu Pai, ele sendo tão abençoado, multiplicando as vendas, o salário se tornando uma dos maiores colunas, os maiores girés do reino. Receba a capacidade, receba a capacidade. Veja o Senhor abrindo portas. Eu declaro, meu Pai, aberturas de portas. Eu declaro, meu Pai, clientes retornando, clientes procurando, clientes fechando. Eu declaro, meu Pai, ele crescendo e avançando em tudo, recebendo uma capacidade, uma inteligência, uma sabedoria, um discernimento para realizar, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Deus, em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de milagres. Eu declaro crescimento e avanço. Eu declaro uma restauração. Que o Senhor comece um novo tempo na sua vida. Um tempo de crescimento e avanço. Um tempo de restaurações. Um tempo de construções sólidas. Eu abençoo a tua vida. Eu consagro a tua vida. A obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Aonde tocar e aonde pisar, vai prosperar. Prosperará. E agora será permanente. Será para sempre. Será duradouro. Eu consagro e abençoo a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro crescimento e avanço, uma expansão mental, que a sua mente, que a sua cognição, que a sua inteligência,
que a sua capacidade para executar, que a sua agilidade venha a ser multiplicada por 100. Receba esta agilidade, receba essa capacidade, receba essa unção de Bezalel, a unção de Bezalel, que dá habilidade, destreza, plena capacidade. Eu consagro, eu abençoo e declaro habilidade, destreza e plena capacidade, habilidade, destreza e plena capacidade. Eu declaro o Senhor construindo uma vida, um propósito, uma construção de vida na vida do nosso povo. Eu abençoo e consagro, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, crescimento e avanço. Eu declaro 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 crescimento e avanço. Eu abençoo a vida deles e eu declaro, meu Pai, tudo que eles estão planejando vão acontecer antes do que eles planejaram. Meu Deus, será meu Pai, será tanta vitória, tantas respostas, que a cabeça vai girar, Eu declaro um dos maiores colunas, Eliaquins do reino, até hoje se viu, eles serão governadores distritais. Eu abençoo a vida deles, ligo na terra, para que seja ligados os céus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos fazer essa corrente, todos nós juntos. Essa corrente, todos nós juntos. Meu Deus, essa corrente. Vamos orar, todos nós juntos aqui. Você que está no seu lugar, se quiser vir à frente, pode vir. Se você quiser ficar no seu lugar também, não tem problema, tá bom? Mas pode vir. Não sinta excluído. Pode vir, eu estou aqui. Nós estamos aqui, nós estamos só aqui, só uma só oração, uma só língua. Mas eu preciso que vocês rompam. Eu preciso que vocês rompam, que venham até na frente, que tomem uma decisão profética e territorial. Eu não vou mais ficar neste lugar, e é por isso que eu chamo. Eu podia orar no lugar, mas eu quero que você venha até aqui para mostrar: eu estou me aproximando de Deus, e quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Amém, pessoal? Então nós estamos nos aproximando, estamos ao lado do altar, estamos orando em conjunto, como uma família que somos, e nós vamos receber os nossos milagres em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos e nós realizamos agora a oração da concordância. Nós concordamos e nós oramos como uma família Ministério Mudança de Vida. Nós concordamos com cada vitória, com cada oração, com cada declaração, com cada profecia. Meu Pai, nós declaramos crescimento, avanço, rompimento. Nós declaramos que as portas que estavam fechadas se estarão abertas, portas fechadas se abrirão, portas fechadas estarão sendo abertas, portas fechadas estarão sendo abertas. Eu declaro, meu Pai, os futuros bilionários do reino. Aqui estão os futuros bilionários, Eliaquins, colunas do reino de Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, hoje nós saímos daqui com definições e respostas, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: hoje eu vou sair daqui com definições e respostas. Eu creio. As portas que estavam fechadas já estão abertas. Os clientes que não havia comprado estão comprando, estão fidelizando, estão me procurando. Eu declaro contratos milionários, contratos bilionários já estão
sendo preparados para mim, para a minha empresa. Eu sou um Eliaquim, um mantenedor do reino, aquele que possui a chave. E é o homem ou a mulher mais poderoso desta terra, abaixo do rei. Eu sou um futuro milionário, bilionário, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, por cada palavra, por cada mensagem, por cada oração, por cada declaração. Eu ligo nesta terra para que seja ligado no céu, em o nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, meu Deus, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.